Olá, tudo bem? Vamos continuar o tema da classificação dos crimes. Tema bastante palpitante, em decorrência de que diversos doutrinadores, eles vêm, têm as ideias, criam as teorias e vão sedimentando entre os demais autores uma classificação. E aí você encontra um determinado tema que é trazido pela jurisprudência, vem o Supremo Tribunal Federal e traz o nome daquela classificação imposta por um determinado autor. E aí essa forma de denominar um determinado assunto ganha classificação. Ao longo de várias décadas, essas classificações elas vêm à tona e o que nós trazemos aqui na aula de hoje são as principais classificações trazidas pela doutrina. Mas o tema não se esgota porque sempre os doutrinadores eles vêm fazendo aí a atualização das classificações e principalmente trazendo sinônimos. Sempre atenção aos sinônimos. Para isso, vou trazer agora um slide, continuação do slide de número 24, que está disponível no ambiente virtual EAD da Universidade de Fortaleza, que você tem acesso. Vou agora puxar aqui os slides para fazer essa apresentação. A primeira, dando continuidade ao slide 24, primeiro que nós vamos dar sequência é quanto à unicidade ou não do tipo penal. Este critério classificatório se fundamenta no fato de o tipo penal ser único ou se ele resulta da fusão de mais de um tipo penal. Então, em relação ao tipo penal, ele é único ou dentro dele, dentro do tipo penal, o legislador acabou compilando, acabou trazendo mais de uma conduta que acaba tendo autonomamente descrições dentro do Código Penal. E aí você muito vai lembrar da questão do conflito de leis penais, do conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas quando aparentemente mais de uma norma vai incidir sobre um crime. Só que para evitar o bis in idem, nós temos 4 princípios que vão solucionar esse conflito: especialidade, consunção, subsidiariedade e alternatividade. Por um deles a gente consegue resolver, e o crime complexo é muito disso, de um crime ser subsidiário ao outro, às vezes um está dentro do outro. Olha aqui o crime simples, dito pela doutrina. Crime simples é aquele que é formado por um único tipo penal, não resultando da reunião de outros tipos. Exemplo, infanticídio e furto. Infanticídio e furto, eles existem por si só. Eles, dentro do que o legislador está descrevendo, só existe ele. Não existe outro crime que você pode desmembrar, tirar dali para que tivessem 2 fatos. O crime complexo, não. O crime complexo é aquele cujo tipo é resultante da junção ou fusão de outros tipos penais. Por exemplo, o roubo. O roubo que decorre do constrangimento ilegal, da ameaça ou do crime relativo à violência e do furto. Dentro do roubo, lá no furto, como é crime simples, você tem subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. É a subtração que importa. Esse é o crime. Esse é o fundamental. Agora, quando você tem o furto
com violência ou grave ameaça, você está num crime complexo. Além de ter o furto ali, tem a ameaça, tem um constrangimento ilegal. Havendo essa junção de tipos em um só, se denomina de crime complexo. O latrocínio. O latrocínio resulta da soma do furto e do homicídio. Furto, do 155, homicídio, do 121. Essa fusão dá o latrocínio. Só que no latrocínio, o indivíduo visa o patrimônio. Ele não visa a morte da pessoa. A morte da pessoa é uma consequência para a consumação do crime. É um crime contra o patrimônio. Ele não vai a júri popular. Latrocínio não vai a júri popular porque os crimes contra o patrimônio são julgados por juiz singular, juiz de direito. Os crimes dolosos contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto, esses não, esses vão a júri. É o tribunal do júri que vem e julga. Extorsão mediante sequestro, delito no qual se fundem os tipos penais da extorsão e do sequestro. Então, toda vez que houver junção de crimes, é dito crime complexo. Se não tiver, é dito crime simples. O que é, então, professor, o crime que a doutrina está agora chamando de ultracomplexo? Tem o simples, tem um complexo e tem agora o ultracomplexo? Sim. Olha aqui o que a doutrina moderna está trazendo. O crime ultracomplexo ocorre quando um crime complexo, formado por meio da reunião entre dois ou mais tipos penais, é acrescido de outro, este servindo como qualificadora ou majorante daquele. Imaginemos um roubo, que é um crime complexo. Nós vimos aí, tem um furto e tem a ameaça, praticado com o emprego de arma de fogo. Temos na hipótese uma unidade jurídica ultracomplexa, formada pela reunião do crime de roubo, nascido da fusão do constrangimento ilegal mais furto, e o crime de porte ilegal de arma de fogo. Esse porte ilegal de arma de fogo, ele pode vir como uma qualificadora do crime de roubo. Olha aqui o artigo 157, no seu parágrafo 2º, inciso 1. Vamos ao 157. Primeiro, subtrair, que seria o furto, coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça. Olha a ameaça. Ou violência à pessoa. Pode ser uma lesão corporal. Ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3. Inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercido com o emprego de arma de fogo. Você tem aí um crime que a doutrina está convencionando chamar de ultracomplexo. Porque além de ter a reunião de dois tipos penais, ele é acrescido de qualificadora, majorante, vai aumentar a pena. E esse aumento da pena, ele autonomamente seria um crime, que é o quê? Portar arma de fogo. Mas ele traz como uma qualificadora do crime, para trazer um aumento de pena. O sujeito não responde por porte ilegal de arma de fogo, por furto, por ameaça. Não, ele vai responder o quê? Pelo artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1. Vai responder pelo crime de roubo qualificado. Crime de roubo qualificado, que é o crime do artigo 157, na forma do parágrafo 2º, em seu inciso 1. Crime ultracomplexo. Então, crime simples, crime complexo e ultracomplexo.
essa classificação é em relação à unicidade ou não do tipo penal. Você já deve ter ouvido falar em crimes do colarinho branco. Professor, até aí eu já ouvi falar e eu até percebo que deve ser crimes contra o fisco, fraudes, empresas, deve ser relativo a isso, crime do colarinho branco. Então eu acertaria em qualquer prova, não teria nenhuma dificuldade, porque eu tenho um bom senso em relação ao direito. Ok, maravilha. Mas você sabe o que é o crime do colarinho azul? Branco, tudo bem, eu acredito realmente que você tivesse toda essa bagagem para poder responder uma prova de concurso. Mas se o examinador ele te perguntar a diferença de crime do colarinho branco e do colarinho azul, aí, professor, pode ser uma casca de banana para mim, porque eu ia tentar enrolar ele no colarinho branco, eu ia me dar bem, mas nesse colarinho azul, talvez me faltasse imaginação e criatividade para eu saber o que era. Então, vou lhe dizer o que é o colarinho azul e o colarinho branco. Primeiro, o colarinho branco. A expressão se refere, do colarinho branco, aos delitos essencialmente praticados por indivíduos que gozam de elevado status social e ou ocupam posição de destaque na iniciativa privada ou no serviço público. Como exemplos típicos das infrações penais etiquetadas, só uma etiqueta em relação aos crimes, como crimes do colarinho branco, podemos citar a macrocriminalidade econômica, desenhada no ordenamento jurídico pátrio pelas leis de lavagem de capitais, leis do colarinho branco ou dos crimes contra o sistema financeiro nacional, dos crimes contra a ordem tributária, entre outros. Então, é um status que os doutrinadores impuseram, etiquetaram aos criminosos, aos delinquentes. Então, está relativo às pessoas. As pessoas que cometem determinados crimes que estão relacionados a dinheiro, sistema financeiro, capitais, tributos. Tiago está fazendo a pergunta. Já eu respondo, Tiago, só para não perder aqui o raciocínio em relação ao crime do colarinho branco e do colarinho azul. Então, o colarinho branco seria isso. Agora, e os crimes do colarinho azul? Crimes do colarinho azul ou crimes de rua? Se crime do colarinho branco está em relação ao elevado poder econômico e a esses crimes econômicos, aí você, poderia ter pego e pensado, devem estar contrapostos. Se um é elevado poder econômico, o outro deve ser baixo poder econômico. Olha aqui. Crimes do colarinho azul ou crimes de rua são aqueles praticados por pessoas economicamente desabastadas e se verifica como uma alusão aos macacões azuis utilizados nas fábricas dos Estados Unidos, servindo como identificador dos autores mais recorrentes. Apesar de um evidente caráter preconceituoso na classificação, ela se pauta por questões estatísticas a partir dos delitos efetivamente descobertos e ou investigados pelo sistema de justiça, que autorizam identificar a, abre aspas, clientela, fecha aspas, mais frequente desse tipo de criminalidade. E essa classificação em relação a crimes colarinho azul, ela ganhou muita notoriedade após uma decisão do Supremo Tribunal Federal proferida pelo ministro Fux. Ele trouxe um julgado em que ele fala sobre o colarinho azul
distinguindo dos crimes do colarinho branco. Então, é meramente uma questão de etiquetamento trazida pela doutrina acerca dos criminosos e, normalmente, os crimes que eles praticam. Aí o Tiago está perguntando se os crimes complexos têm alguma diferença entre os crimes ultracomplexos e os crimes da consunção. Tiago, voltar aqui. O conflito aparente de normas, que traz o princípio da subsidiariedade, consunção, especialidade e alternatividade, um dos princípios é a consunção. O que é a consunção? Um crime é meio para se chegar a outro. Para eu chegar ao crime de furto de uma residência, eu tenho que passar por um crime de invasão de domicílio. Para eu conseguir roubar você, eu tenho que ter uma arma. Essa arma é meio para eu chegar à consumação do crime. Se eu quero te matar, eu tenho que ter uma arma. Essa arma é meio para eu chegar até a tua morte, através do disparo de arma de fogo. Então, assim, a consunção dentro desse princípio. Mas é possível que você, a cada caso, a cada crime ultra complexo que você possa analisar, visualizar no fato em concreto se ali está para o princípio da subsidiariedade ou da consunção, entendendo que consunção é crime meio para se chegar ao fim e subsidiariedade é um crime subsidiário. Tem um crime principal e tem o subsidiário. Se não for o principal, vai o crime primário. É uma questão de continente e conteúdo. Qual é o principal? É o latrocínio. Mas se não tiver o latrocínio, vai ter o roubo. Se não tiver o roubo, vai ter o furto. Se não tiver o furto, vai ter a ameaça. Então, faz nessa situação. Aí eu sugiro também dar uma olhadinha depois nesses conceitos que foram já expostos em relação a esses princípios que eles acabam resolvendo o conflito aparente de normas. Mas também não se preocupe quando você pegar e conseguir resolver o mesmo fato através de mais de um princípio. Não tem problema. O que não pode é haver o bis in idem, ele ser punido duas vezes pela prática de um só fato. Nesse exemplo aí da arma, se o Tiago, ele tá lá com a arma de fogo já há bastante tempo, ele tem essa arma de forma ilegal, e aí um belo dia ele pega a arma, vem e me mata. Ele não pegou a arma para me matar. Não, ele já tinha essa arma, então ele já estava cometendo um crime de porte ilegal de arma, autonomamente, já era um crime. E aí quando ele pega a arma e vem e me mata, ele responde por homicídio. Diferente de eu quero matar o Tiago, aproveito um descuido dele, que está na residência dele, pego a arma de fogo e atiro contra ele. Note, eu não tinha arma, eu utilizei a arma para esse fim. Olha como altera, como são contextos distintos. E isso tem que ser criteriosamente analisado pelo intérprete. Sim, tem que ser interpretado e avaliado. Eu não queria cometer o crime de portar uma arma de fogo. Eu não, o Tiago sim. Quando ele já tinha essa arma, ele já estava cometendo esse crime, ele tinha dolo, intenção de ter uma arma. E aí um belo dia ele usou ela para outra coisa, para um homicídio. Ele responde pelos dois crimes. Eu não. Eu só peguei a arma para essa finalidade, princípio da consunção. Professor, Tiago faz um questionamento. Obrigado, Tiago, pela participação. Professor, e tem algo que aumente apenas se a arma for de grosso calibre ou de uso restrito? Tem, Tiago. No Estatuto do Desarmamento, essa questão do calibre da arma, da força policial que pode
via utilizar a arma, vai distinguir os dispositivos penais. Aqui a Leidiane também está fazendo questionamento. Obrigado, Leidiane. Obrigado, Tiago. Leidiane está fazendo o seguinte questionamento. Professor, pós-aula, o senhor pode me dar uma orientação das fontes às quais posso encontrar dados de crimes de feminicídio no estado do Ceará? Só consegui encontrar na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Porém, lá encontrei poucos casos em 2008 a 2020 e acredito que não reflete a realidade. Leidiane, eu posso sim lhe auxiliar, mas eu só consigo agora esses dados. Hoje é sexta-feira, eu não tenho possibilidade de fazer essa pesquisa em relação a esses dados agora na CEP, mas posso na segunda-feira, dia de expediente, verificar as fontes de dados e lhe repassar com maior carinho e maior boa vontade do mundo na sua pesquisa, tá? Só manda um torpedo, manda um zap, que tenho o maior prazer de lhe ajudar e lhe orientar. Depois, compartilhe o artigo que você está aí desenvolvendo com todos nós, conosco. Quanto à dependência de outro crime para existir, essa classificação considera a relação entre os delitos, se há ou não a dependência de uma infração para a sua configuração. Vai se diferenciar em crimes principais e crimes acessórios. Um crime tem necessidade da existência de outro crime, então ele vai ser acessório. Não, esse crime aqui não tem necessidade de crime nenhum, ele por si só existe, então vai ser crime principal. Olha o que a doutrina fala. Crime principal é aquele que existe independentemente da ocorrência de outro delito. Se não possui ligação com outro delito, pode ser chamado de independente. Exemplo, o furto, o homicídio, o estupro. Nenhum desses crimes, eles necessitam que ocorram outros crimes, crimes anteriores, crimes antecedentes. Não há qualquer necessidade quanto a isso. Eles são crimes autônomos, existem por si sós. Agora, os crimes acessórios, preste sempre atenção nos sinônimos, crimes de fusão, de conexão ou de anexação, é aquele cuja ocorrência depende de um crime anterior. Alguns exemplos: receptação, lavagem de capitais e favorecimento real. No caso de lavagem de dinheiro, o próprio agente pode ter cometido o crime anterior, pois se admite a punição da chamada autolavagem. Crime de receptação é um crime que, para ele ocorrer, tem necessariamente que ter havido um crime anterior, um crime contra o patrimônio. Sem ter um crime antes, eu não vou responder por receptação. Crime de favorecimento real. O indivíduo acabou de praticar um roubo e agora ele chega até a minha casa. Aí o que ele diz? Olha, guarda aqui essas coisas para mim, provenientes do roubo, guarda aqui que eu venho já pegar. Aí eu guardo. Eu estou favorecendo um bandido, um criminoso. O meu ânimo, o meu dolo não é de receptar coisa proveniente de roubo. Não vou ficar para mim. Não, eu quero, a minha intenção é ajudar o bandido. Meu crime é de favorecimento real. Para isso, há de haver um crime anterior. Então, todas as vezes que você se deparar com a condição de ter
de, para a existência de um crime, haver um crime anterior, você estará diante de crime dito acessório, de fusão, de conexão ou de anexação. Quanto ao sujeito passivo, aquele que sofre a violação do bem jurídico protegido. No tocante ao sujeito passivo, alguns delitos possuem algumas peculiaridades e, por isso, possuem nomenclatura específica. E aí vem crime vago, multivitimário ou de vítimas difusas. É aquele que possui sujeito passivo imediato, um ente sem personalidade jurídica, como a coletividade, sem personalidade jurídica, como a família, o público ou a sociedade. É o crime de, por exemplo, ato obsceno, o de caso de prostituição. Então, nos crimes ditos crimes vagos ou multivitimários ou vítimas difusas, você não tem uma vítima apenas, uma vítima determinada, específica. Não é o João, não é a Maria. É uma coletividade, é a família, são todos. É um número indeterminado de pessoas. Quando isso ocorre, a doutrina classifica como crime vago em relação ao sujeito passivo. Ato obsceno. Quando você pratica um ato obsceno, há necessidade de que um número indeterminado de pessoas esteja ali presenciando aquele fato e que realmente a sua conduta ela seja atentatória ao pudor. Crime de dupla subjetividade passiva. O que é isso? Quanto ao sujeito passivo. A dupla subjetividade passiva é aquele que possui mais de um sujeito passivo imediato. É o caso, por exemplo, do aborto sem consentimento da gestante e de violação de correspondência. Então, no caso de aborto sem consentimento da gestante, o Estado põe a salvaguarda o feto, aquela criança que iria nascer. Então, está protegida. Ela é vítima. E se a gestante ela não consentiu em relação ao aborto, ela também é vítima. Note, portanto, que há uma dupla subjetividade passiva. Tem mais de um sujeito passivo determinado. Na violação de correspondência, tanto a pessoa que iria receber a correspondência, quanto pode ter sido o vítima carteiro, a instituição dos Correios, ou a instituição que fazia a entrega da correspondência, mas você pode determinar ali mais de um sujeito, identificando esse sujeito. Crime de opinião ou de palavra. A doutrina vem e classifica também os crimes de opinião ou de palavra, que são aqueles cometidos pelo excesso abusivo na manifestação do pensamento, ou seja, forma escrita, seja pela forma verbal, tal como ocorre no desacato, no artigo 331. Então, os crimes de opinião ou de palavra, que podem ser também os crimes contra a honra, crime de calúnia, crime de injúria, crime de difamação, são aqueles de opinião, de palavra, que são trazidos uma expressão negativa em relação a outra pessoa, que afete a honra. Crime multitudinário. O próprio nome já está dizendo, multidão, multitudinário. É aquele praticado pela multidão em tumulto. A lei não diz o que se entende por multidão, razão pela qual sua configuração deve ser examinada no caso concreto. Exemplo, agressões praticadas em um estádio por torcedores de um time de futebol. No direito canônico da Idade Média, exigia-se ao menos 40 pessoas.
aqui no direito penal brasileiro não se traz um número e não há registros também de jurisprudências para crivar esse número. Quando a pessoa comete um crime em multidão, em tumulto, não isenta sua responsabilidade. Não há isenção de pena, ela responde pelo crime. Mas há a possibilidade dessa pena ser atenuada, atenuante da segunda fase da dosimetria penal. Na hora que o juiz vai lá e faz a dosagem, o quanto de pena em concreto. Entre o mínimo e o máximo, ele dá a pena em concreto. E aí o juiz vai avaliar, e se ele notar que foi um crime em que você estava sob a emoção no contexto de uma multidão, ele diminui a sua pena, ele abranda em decorrência da atenuação da pena. Segunda fase da dosimetria que nós ainda vamos estudar. Quanto à natureza dos crimes militares, nós temos uma legislação específica em relação aos crimes militares. Nós temos o Código Penal Militar. É um código específico que descreve crimes específicos para os militares. E aí podem ser de dois tipos: os próprios e os impróprios. Vamos ver aqui o que são os crimes militares próprios. Crime militar próprio é aquele que só possui tipificação no âmbito militar, como é o caso de deserção, previsto no artigo 187 do Código Penal Militar, além da outro crime, covardia, motim, revolta, violência ou desrespeito contra superior. Se um civil praticar referida conduta, haverá fato penalmente atípico. A condenação anterior por crime militar próprio não configura a reincidência, que nós vamos estudar lá no artigo 64, inciso 2 do Código Penal. Então, existem crimes que só há previsão legal dentro da seara militar, do Código Penal Militar. Dormir em serviço. Tem lá no Código Penal Militar. Praticar motim, praticar covardia, praticar revolta. Código Militar. Código Penal Militar. Tem que ser militar para estar praticando esse crime. Crime militar impróprio é aquele que está previsto na legislação penal militar, mas possui tipificação também como crime não militar. Se um cidadão civil praticar a conduta, há crime. Se o agente for militar, há crime previsto na legislação especial. Exemplos: furto, homicídio. Então, militar praticando, há essa dupla previsão. O Thiago está fazendo questionamento, vou observar aqui. Professor, sempre tive essa dúvida, se um civil for, por exemplo, deixa eu puxar aqui. Uma vez lembro de uma agente da MC presa de frente a um quartel do Exército, Tiago. Uma vez lembro de uma agente da MC presa de frente a um quartel do Exército e ela ficou detida no quartel, só foi liberada no outro dia, era uma discussão, pois o tenente disse que a blitz era irregular. Numa situação como essa, Tiago, tem uma pergunta mais acima, mas peguei essa primeira aqui que você escreveu, já passo para outra situação que você refletiu. Então, primeiro analisando essa que eu acabei de ler, é muito comum haver pessoal da AMC com discussões, com questões de pessoas que se revoltam e vão agredir os agentes de trânsito. Isso é cotidiano. Quando alguém os agride,
se o militar estiver em serviço, ele vai responder por um crime, está sujeito a questão administrativa disciplinar, além da sanção criminal. Então, vigora autonomamente a questão administrativa, disciplinar, por ele ser militar, estando em serviço, e a outra é a questão criminal da agressão. E aí ele vai e responde nas duas searas. Se aí, como você está citando, ela permaneceu no batalhão, um agente de trânsito da MC, houve um constrangimento ilegal de quem fez isso, porque não era a competência lá do comando da Polícia Militar ou do Exército para estar coagindo ou estar privando a liberdade do agente da MC. O local correto era levar todo mundo até a delegacia de polícia, até a autoridade policial. O Thiago está dizendo que foi do Exército Brasileiro, que tem esse vídeo, que ela permaneceu lá, puxou pelo braço. Então tem aí, é um bom estudo de caso, mas não era o local adequado. Agora, muitas vezes, o que acontece muitas vezes, é aquela área em frente ao comando do Exército, é uma área federal, uma área restrita a eles. Então, não sei o que aconteceu em si, depois você pode até me passar, que a gente pode pesquisar e verificar, mas aquela área ali não está... É uma área federal do Exército. Então, quando vem a MC botar uma barreira ali, fazer uma blitz, não pode. Se for na área restrita do Exército Brasileiro, aí não poderia. Mas é sempre uma questão a ser resolvida institucionalmente. Aí vou tentar puxar aqui uma pergunta que você fez anteriormente. Professor, sempre tive uma dúvida se um civil, por exemplo, comete um crime no 23º Batalhão dos Caçadores, por exemplo. Ele responde pelo Código Penal Militar, invadir o quartel e tentar furtar armas? Não, Thiago. Ele vai responder pelo Código Penal, dependendo do dolo, da vontade. Pode ser que tenha aí alguma lei relativa à segurança nacional, bem específico em relação ao que ele intencionava fazer lá, mas certamente não é pelo Código Penal Militar ou pelo Código Penal ou por lei específica, mas ele responde como civil e não pelo Código Penal Militar. Beleza. Então vamos aqui. Quanto à pena prevista? Quanto à pena? Em razão de benefícios previstos em lei para determinadas faixas de pena previstas para os delitos, há as seguintes classificações: infrações penais de menor potencial ofensivo, infrações penais de médio potencial ofensivo e infrações penais de maior potencial ofensivo. Então, pela gravidade, pelo quantitativo de pena, é possível o quê? Trazer essa classificação. Se entende por infrações penais de menor potencial ofensivo aquelas infrações de competência dos juizados especiais criminais, sejam estaduais ou federais, salvo regras de conexão, com pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa.
Então, se você tem, aí você olha o quê? O crime. Olhou o crime? Beleza. Vê qual é a pena. Se essa pena máxima, a pena é de 1 a 2 anos, a pena é de 2 anos a 6 anos. Não. Você olha a pena máxima em abstrato. Qual o limite? Qual o máximo? Pronto. Se essa pena máxima não for superior a 2 anos, você entende que é uma infração penal de menor potencial ofensivo, que vai para o juizado especial criminal. Para tais delitos são cabíveis transação penal, suspensão condicional do processo, que são institutos processuais de garantia e benefícios ao indivíduo que está ali respondendo. Agora, entendido o que é a infração penal de menor potencial ofensivo, vamos aí às infrações penais de médio potencial ofensivo. O que a doutrina entende por médio potencial ofensivo? É a infração penal com pena máxima superior a 2 anos, mas cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Então, ela pode ser superior a 2 anos, no seu máximo, mas a pena mínima ela tem que ser igual ou inferior a 1 ano. Aí é considerado de médio potencial ofensivo. Para tais delitos é cabível suspensão condicional do processo, razão pela qual a doutrina criou referida classificação em dizer que é de médio potencial ofensivo. Agora, infrações penais de maior potencial ofensivo. É a infração penal com pena máxima superior a 2 anos e pena mínima superior a 1 ano. Em outras palavras, são os crimes para os quais não são cabíveis a transação penal nem a suspensão condicional do processo. Aí eu trouxe aqui um quadro comparativo para você poder relacionar infração penal de menor potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo, maior potencial ofensivo, em relação à lesão corporal. Até em uma dúvida da aula passada, da Leidiane, falei em relação à graduação da lesão corporal. Lesão leve, lesão grave, lesão gravíssima. Mas aqui já nós trazemos as penas para cada uma delas e até a lesão seguida de morte, justamente para ver o quantitativo de pena e essa classificação. Uma lesão corporal simples, o que é uma lesão corporal simples? É um arranhão, é uma lesão simples, é um arranhão, um murro que traz um hematoma. Isso é lesão corporal simples, lesão corporal leve, cuja pena máxima, lá no artigo 129 do Código Penal, é de detenção de 3 meses a 1 ano. Portanto, é considerado como infração penal de menor potencial ofensivo. Vai para os juizados especiais criminais. É realizado termo circunstanciado de ocorrência, conforme a Lei 9.099 de 1995. Já a lesão corporal de natureza grave, ela é caracterizada por trazer incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, por causar um perigo de vida, uma debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto. Quando a lesão causa isso, ela tem uma pena, que ela é grave, ela tem uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Portanto, vai ser considerado como infração penal de médio potencial ofensivo, porque o máximo da pena está acima de 2 anos, mas a pena mínima é igual a 1 ano. Então, ela é classificada como de médio potencial ofensivo. Gravíssima também vai de 2 a 8 anos, aí é considerado como infração grave de maior potencial ofensivo, que traz a incapacidade permanente, enfermidade incurável,
perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente, aborto. E a seguida de morte, que traz a consequência morte, reclusão de 4 a 12 anos, infração penal de maior potencial ofensivo. Mais uma classificação. Quanto ao número de bens jurídicos atingidos, apesar de tratar de classificação menos frequente na doutrina criminalista, podemos dividir as infrações penais ainda no tocante ao número de bens jurídicos ofendidos, com a realização típica. Seriam as espécies de crimes, segundo tal critério. Crime monoofensivo e crimes pluriofensivos. Nos crimes monoofensivos é aquele que atinge apenas um bem jurídico, como furto, que ofende o patrimônio. Crime de homicídio. Qual o bem jurídico atingido? A vida. Lesão corporal, integridade física. É um bem jurídico apenas que está sendo atingido. Calúnia, a honra. Injúria, a honra. Agora, existem crimes que o legislador traz que acabam esses crimes violando mais de um bem jurídico. E a esses a doutrina classificou como crimes pluriofensivos. Exemplos: latrocínio. Latrocínio vai atingir tanto o patrimônio quanto a vida. Patrimônio e vida, 2 bens jurídicos que o Estado protege e que em um único crime o sujeito conseguiu atingir os 2 bens jurídicos. É denominado de crime pluriofensivo. Quanto aos vestígios, então todas essas classificações são frutos de pesquisa do que há de mais moderno em relação à doutrina do direito penal. Quanto aos vestígios, de maior interesse para o direito processual penal, a classificação dos crimes quanto a deixarem ou não vestígios. Crime de fato transeunte, delicta fati transeunte. Crime de fato transeunte é aquele que não deixa vestígios, tornando desnecessária a realização do exame de corpo de delito. É o caso da injúria verbal e do ato obsceno. Então, existem alguns crimes que deixam vestígios, rastros, onde a perícia técnica pode evidenciar e transformar aquilo, o seu conjunto, em provas. Então, crimes de fato transeunte é aquele que não deixa vestígio. Isso é muito lá para o processo penal. Crime de fato permanente, delicta fati permanentes, é aquele que deixa vestígios, tornando necessária a realização do exame de corpo de delito. Classificam-se, assim, o delito de estupro, de falsidade documental pública, de lesão corporal, de homicídio. Quanto à necessidade de resultado naturalístico para a sua consumação, aqui a gente já estudou essa classificação. Os crimes formais, crimes materiais de mera conduta, em relação ao resultado. Formal, o tipo penal indica uma conduta e um resultado, porém o resultado não é pedido para a consumação do crime. Material, o tipo penal indica uma conduta e um resultado, e o resultado é necessário para a consumação do crime. E de mera conduta ou de transgressão, o tipo penal indica uma conduta e não aduz a um resultado. Indico lá a aula que nós tivemos sobre resultado. Aula relativa a fato típico. Lá, o resultado, nós vimos essa classificação, tanto em relação ao resultado naturalístico, quanto ao resultado jurídico. Quanto à necessidade de lesão ao bem jurídico para a sua consumação, crime de dano, crime de perigo. Vimos essa classificação quando estudamos a questão do crime, classificações do dolo. Lá no dolo nós vimos que tem os crimes
de dano e crimes de perigo. Crime de dano só se consuma com a efetiva lesão do bem jurídico visado, lesão corporal, lesão à vida da pessoa. Crime de perigo, o delito consuma-se com um simples perigo criado para o bem jurídico. Portar uma arma de fogo, qual é o crime que eu estou praticando? Qual é o mal? Qual é a violação ao bem jurídico de terceiro? Nenhum. É apenas o perigo, a probabilidade de dano, que eu, com uma arma de fogo, eu posso vir a matar alguém, eu posso vir a praticar um roubo, mas é um crime que é punido autonomamente só pelo perigo da sua conduta. Dirigir veículo em estado de embriaguez é um crime de perigo. Quanto à forma da conduta, a conduta pode se traduzir por meio de uma ação, conduta comissiva ou positiva, ou de uma omissão, conduta omissiva ou negativa. Enquanto nos crimes comissivos, o agente direciona sua conduta a uma finalidade ilícita, nos crimes omissivos, há uma abstenção de uma atividade que era imposta pela lei ao agente. A omissão é a abstenção da atividade juridicamente exigida. Constitui uma atitude psicológica e física de não atendimento da ação esperada, que devia e podia ser praticada. O conceito é, portanto, puramente normativo. Os crimes omissivos podem ser próprios, puros ou simples, e impróprios, comissivos por omissão ou omissivos qualificados. Essa classificação nós também já vimos quanto à forma da conduta nos crimes que se dividem em crimes omissivos e crimes comissivos, aqueles praticados através de um fazer, de uma ação, e os crimes omissivos, que são aqueles praticados através de um não fazer, um não atuar, que se subdividem em crimes omissivos próprios, onde o legislador descreveu a conduta omissiva, e os omissivos impróprios, onde o legislador traz um resultado que que o omitente, por um dever que ele tem de ser garantidor de que o resultado não ocorra, ele acaba respondendo pelo resultado. Quer seja lesão corporal, quer seja morte, homicídio. Também vimos esta classificação e este estudo. Mais uma classificação que nós vimos, então só aqui a título de lembrança, quanto ao lugar, fizemos essa classificação, crime à distância ou de espaço máximo e o crime plurilocal, lá quando estudamos o artigo 5º e artigo 7º do Código Penal sobre a territorialidade e a extraterritorialidade. Quanto ao lugar, a classificação dos crimes para denominar aqueles cujo intercrimes perpassam mais de um local, abrangendo ou não mais de uma soberania. Crime à distância ou de espaço máximo é a infração penal cujo intercrimes, caminho do crime, com suas fases de cogitação, preparação, execução, consumação e, ao final, eventual exaurimento, abrange mais de um país. Ou seja, é aquela infração penal que, em seu desenvolvimento, percorre mais de um território soberano. Referido tipo de crime torna importante o estudo do local do crime que, segundo o Código Penal, deve ser compreendido sob a ótica da teoria da ubiquidade, ou mista. Crime plurilocal, que tem mais referência lá a partir do artigo 70 do Código de Processo Penal, é aquele que percorre, em sua prática, mais de um lugar, mas, entretanto, dentro do mesmo território soberano, dentro do próprio país, do Brasil. Sua importância se volta ao processo penal, especificamente para a determinação da competência ratione loci, ou seja, a territorial. Quanto à condição objetiva de punibilidade, classificação de acordo com a necessidade ou não de condição objetiva de punibilidade. Crimes condicionados e crimes incondicionados. O que são crimes condicionados?
Crime condicionado é aquele que depende de uma condição objetiva de punibilidade, como no caso dos crimes tributários, do artigo 1º da Lei 8.137 de 1990. Dependem da constituição definitiva do crédito tributário. E dos crimes falimentares, que também são exemplos, dependem da sentença que decreta a falência concreta, conceda a recuperação judicial ou homologue o plano de recuperação extrajudicial. Então, são crimes que necessitam, para a sua existência, de uma condicionante, uma condição objetiva, para que haja a punição, a punibilidade. Então, esses crimes vão depender de algo a mais, uma condição objetiva, específica, para que haja punição. Crimes incondicionados. Crime incondicionado é aquele que não possui condições objetivas de punibilidade para a sua configuração e consumação. De ordinário, é que ocorre com o roubo e o descaminho, que não precisam de condição nenhuma, basta que ocorra o fato. Então, mais uma classificação aí da doutrina que tem aí se debruçado em teorizar, em ter essa criatividade para trazer inúmeras classificações. Vamos aí quanto ao tratamento diferenciado da tentativa. Há alguns crimes que possuem um tratamento diferenciado quanto à tentativa e consumação. Olha a classificação que a doutrina trouxe. Crimes que só admitem a forma tentada e crimes de atentado ou de empreendimento. Vamos distinguir. Os crimes que só admitem a forma tentada são os de lesa pátria. Estão previstos na Lei de Segurança Nacional, sendo exemplo o seu artigo 11. Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. O próprio núcleo do tipo, que é o verbo, é tentar desmembrar, de modo que só a conduta tentada é punida. Então, são crimes que só admitem a forma tentada. A partir do momento que o sujeito está tentando desmembrar, já é o crime, já existe o crime. Está previsto na lei exatamente a tentativa. Esse tentar desmembrar é a consumação do crime. Já os crimes de atentado ou de empreendimento. Crime de atentado ou de empreendimento é aquele em que o legislador equipara a forma tentada à forma consumada do delito, prevendo a mesma pena para ambas as modalidades. É exemplo o artigo 352 do Código Penal. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso. Quando o preso tenta se evadir, ou se evade, ou tentou, ou se evadiu e provocou alguma lesão em um policial penal, em alguém que estava ali fazendo a vigilância para que ele não fugisse, vai estar caracterizado o artigo 352. Então, independe ele conseguir a fuga. Só o fato de tentar ou de se evadir, ou uma coisa ou outra, já constitui o crime. O outro exemplo é do artigo 309 do Código Eleitoral. Votar ou tentar votar mais de uma vez. Se eu votei, ou mesmo se eu tentei votar, o crime é aquele, é consumado. Eu não vou responder por tentativa de crime na forma do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Não. Eu vou responder por esse crime na forma consumada. Está consumado o crime, porque você tentou ou conseguiu ou tentou, tanto faz, porque é um crime de atentado. O legislador pune a tentativa como uma forma consumada, como o empreendimento que você conseguiu fazer, que você conseguiu realizar a partir da sua
empreitada criminosa. Então, são muitas classificações, muita informação, muito conteúdo, e aí vamos aos poucos aí trazendo aí esse esclarecimento e você possa ir fazendo a diferenciação. Então, pela paciência, pela atenção, muito obrigado, bom final de semana e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Forte abraço!